nome do Senhor. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nesta noite, todos aqueles que trouxeram a sua Bíblia, abrem comigo, 2 Reis, capítulo de número 20. Leia comigo 19, versículo 35. 19, versículo de número 35. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Até aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos nesse instante. Vamos falar com Deus neste momento. Vamos pedir ao Senhor que esteja aí direcionando a palavra em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelos livramentos, pelas vitórias. Meu querido Espírito Santo, meu querido, amado Espírito Santo, oh, Senhor, toca a minha boca, Senhor. Toca, Senhor, a minha boca, Deus. Toca a minha vida, Espírito Santo. Toca, Senhor, a tua igreja, Espírito Santo. Toca, Senhor, cada um que adentrou aqui nesta noite, Espírito Santo. Faz, Senhor, meu Deus, a obra. A casa é tua, Senhor. A obra é tua. Ó, Senhor, cada vida que está aqui custou o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Espírito Santo, que todos que estão aqui nessa noite, Senhor, sejam tocados poderosamente pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a passagem que nós fizemos a leitura nesta noite relata. Esse fato ocorre na época em que o rei Salomão já havia morrido. Quando o rei Salomão, ele morre, diz a palavra que Judá e Jerusalém ficaram em uma situação muito complicada, principalmente financeiramente. Judá e Jerusalém ficou ali assolada, por conta que Salomão, ele havia perdido a direção de Deus. Então agora o povo está passando por um tempo, por um período difícil. As pessoas estavam ali pensando que Jerusalém e Judá não iriam ter forças de se levantar novamente. E diz a palavra que passaram-se anos e anos, e a situação não mudava. A situação ficava cada vez pior. Então, quando passa-se vários anos, diz a palavra do Senhor, que depois que reina o 8º rei, diz a palavra que o rei Uzias, ele entra para reinar em Judá,
para governar Judá e também Jerusalém. Quando ele chega, quando ele começa ali a trabalhar, ele percebe que a situação que está ocorrendo era uma situação muito difícil. Mas ele pede ajuda nesse momento para Deus. Ele sabia que por ele, pela sua sabedoria, ele jamais teria condições de fazer algo por Judá ou por Jerusalém. Então ele começa a invocar o nome do Senhor. Ele começa a buscar a presença do Deus Altíssimo, para que Deus lhe fortalecesse, para que Deus lhe abençoasse e lhe desse condições para que ele pudesse ali governar Judá e Jerusalém. Nesse período, Judá e Jerusalém era muito ameaçada pelas outras nações. Todo mundo queria tirar uma casquinha, todo mundo queria bater em Judá e em Jerusalém. Então a perseguição era cerrada, era travada. E nessa época o exército que havia em Judá era um exército praticamente pequeno, frouxo, porque a situação estava muito complicada. Eles não tinham ali condições financeiras de comprar armamento, eles não tinham condições financeiras para fazer praticamente nada. Então nesse tempo ele começa a invocar o Senhor, diz a palavra. O rei Uzias começa a buscar a Deus, e da maneira que ele vai buscando a Deus, que ele vai invocando o nome do Senhor, Deus começa a trabalhar na mente dele. Deus começa a dar sabedoria para o rei Uzias. Então ele começa a criar armas dentro de Judá. Deus dá sabedoria para ele, e então ele começa ele mesmo a criar as armas. Armas que na época não existiam em outras nações, em outros exércitos, armamentos pesados. Ele começa a criar, porque Deus dá sabedoria para ele. Então ele começa primeiramente a fazer um trabalho ali com o exército, para que ele pensa, se nós estivermos cercados e tivermos um bom exército, as outras nações não vão querer invadir este lugar. Nós teremos condições de crescer, e tendo um apoio do exército aqui dentro, as outras nações vão ficar temerosas, elas não vão invadir de maneira nenhuma Judá. Então o tempo vai passando, ele vai criando essas armas, e diz a palavra que chega um determinado momento, que quando ele se dá por conta, havia mais de 300.000 homens no exército do rei Uzias. O exército era um exército temido. E então depois que ele levanta esse exército, depois que ele cria esse exército, então ele decide trabalhar ali, na parte financeira de Judá. E Deus vai abençoando Uzias. E de repente a economia foi lá em cima. E ele começa ali, quando ele começa a andar nas ruas, as pessoas começavam a aplaudir ele, dizendo: nunca houve, depois dos tempos de Salomão, um rei tão sábio, um rei tão valente, um rei que tivesse tanta sabedoria como o rei Uzias. Então ele vai andando, o povo vai aplaudindo, o povo ali vai ao delírio quando vê ele, na janela do palácio. O povo começa a bradar, as pessoas começam a festejar, e chega um determinado momento, diz a Bíblia, que ele começa a se vangloriar, ele começa a ficar orgulhoso, ele começa a ficar soberbo. Ele se esquece que quem havia dado sabedoria para ele é Deus. Ele se esqueceu de onde Deus o havia tirado, porque quando ele assume o trono, ele não era nada, ele não tinha nada, ele não era ninguém. Se dependesse dele, Judá e Jerusalém havia sucumbido. Mas ele clamou, ele buscou, ele pediu ajuda, e Deus deu, Deus respondeu, Deus ouviu e Deus o abençoou. Mas depois que ele está no top dos tops, que ele está reconhecido, que ele ali é adorado pelo povo, que o povo brada, que o povo
começa a correr por todos os lados, ele começa então a ficar um homem totalmente diferente. Ele já não tem mais aquele desejo de buscar a presença do Senhor, ele já não se importa mais em ir ao templo, ele começa ali a deixar com que a sua vida espiritual entre em decadência. Ele não quer mais saber. Por quê? Porque ele olha, não há problemas mais em Jerusalém, a situação financeira está controlada, o exército que ele tem agora é poderoso, as outras nações que olham para Judá e Jerusalém, elas recuam, porque elas sabem que se elas investirem contra aquela nação, elas iam perder feio, porque os armamentos que esse homem tinha na época, nem a Babilônia, que era ali o país, a Síria na época, que era o país que dominava, que tinha um exército ali, que era um exército super potente também na época, e que tinha muito ouro, que tinha muitas riquezas, que era ali denominada naquela época a nação poderosa, que todos que ouviam ali falar sobre a Síria ficavam temerosos, ninguém batia de frente com a Síria, porque a Síria, ela tinha um poder econômico, ela tinha um poder ali, né, que as pessoas, os outros reis, observavam e sabiam que era bater de frente, e eles iriam ali ser totalmente assolados. E então chega um determinado momento em que este homem, ele, por conta de ter recebido sabedoria, ele agora olha para os sacerdotes, ele chega à seguinte conclusão: se eu sou o rei de Judá, se Deus me deu sabedoria para eu fazer tudo que eu fiz, se Deus levantou Judá, Jerusalém, através da minha vida, eu também tenho condições de ir até o templo e de oferecer sacrifício. Eu posso oferecer sacrifício como os sacerdotes também oferecem. Não há diferença entre os sacerdotes e entre mim. Eu tenho condições, eu posso fazer e eu vou fazer. Quando ele toma essa atitude de pegar ali o incensário, quando ele toma a atitude de ir até o templo para oferecer o sacrifício, ele pega o incenso e vai. Quando ele chega aonde os sacerdotes estão, o sacerdote olha para ele e diz: o que você, rei, está pensando em fazer? Você é famoso lá fora você é grande, mas aqui dentro você não é ninguém. Este lugar é um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Quem entra para oferecer sacrifício, para queimar incenso, são aqueles que foram levantados e escolhidos. Não é porque você é rei, não é porque você tem uma coroa na cabeça, não é porque você recebeu sabedoria, não é porque Deus tem te usado, que você tem legalidade de entrar aqui neste lugar para oferecer sacrifício. Não faça isso, não mexa com aquilo que não foi te direcionado, rei. Não faça isso, porque você vai arrumar um grande problema. Os sacerdotes batem de frente com ele, mas diz a palavra que nesse exato momento ele não aceita, ele reage, e quando ele entra dentro do lugar para oferecer ali do lugar onde era queimado o incenso, Deus não se agradou, e diz a palavra que Deus feriu ele imediatamente na testa. Naquele momento ele foi ferido na testa. Ninguém falou para ele que ele havia sido ferido na testa, e ele foi ferido com o quê? Com lepra. Os sacerdotes olharam para ele. Quando os sacerdotes olharam para ele, ele já percebeu que algo havia acontecido com ele. Ele, não foi preciso ninguém tirar ele de dentro do templo, não foi preciso ninguém arrancar ele. Ele saiu correndo, desesperado, e diz a palavra que ele foi para uma casa, em um campo, em um determinado campo, e ali ele passou o resto dos seus dias isolado.
Naquele lugar ele não recebia visita, porque era rei, mas era considerado leproso, era considerado imundo. Era um homem que foi escolhido por Deus, que foi levantado por Deus, mas era leproso e era considerado imundo. A fama não resistiu, o poder aquisitivo não resistiu, a glória e a majestade não resistiu. Ele sucumbiu. Por quê? Porque ele deixou que a soberba, que a arrogância ali interferisse na vida dele, a ponto dele querer tocar nas coisas separadas e nas coisas santas do Senhor. Deus deu tudo para aquele homem que ele precisava. Por que que ele se achou no direito de entrar em um lugar, de oferecer sacrifício, sendo que Deus havia o levantado para reinar, para governar? O que fez aquele homem achar que ele poderia, por ser ali a autoridade máxima, o que fez ele achar que ele poderia fazer aquele tipo de coisa? Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nos dias de hoje as pessoas estão dizendo: eu posso fazer isso, não tem nada a ver, eu posso fazer aquilo outro, não tem nada a ver, não, eu vou fazer com boa intenção, Deus sabe do jeito que eu estou fazendo, do jeito que eu quero fazer, não tem nada a ver. Tome cuidado, tome muito cuidado, porque você pode envolver em um grande problema com Deus. E eu digo, quando Deus olha para nós, Ele olha com olhar de misericórdia. Por isso nós estamos de pé. Por isso nós continuamos de pé. Enquanto nós estivermos sendo submissos ao Senhor e estivermos resistindo ao diabo, nós vamos prevalecer. Mas a partir do momento que nós esquecemos da onde Deus nos tirou, para que Ele nos chamou, por que Ele nos levantou, aí nós temos que tomar muito cuidado, porque as coisas, às vezes, que a gente acha que vai demorar para acontecer, acontece um momento para o outro, em que fração de segundos, de horas, a nossa história muda, a nossa situação muda, e dependendo daquilo que a gente faz, nós vamos arcar com uma consequência que às vezes vai pendurar pelo resto das nossas vidas. Nós podemos às vezes fazermos muita coisa que a gente acha que pode fazer, mas as coisas de Deus nós temos que tomar muito cuidado aonde a gente se mete. A gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus ele é zeloso. Deus ele tem ciúme das coisas dele. Deus cuida das coisas dele como ele cuida da menina dos seus olhos. Este homem caiu na besteira de dizer: eu estou preparado para queimar incenso. Ele tinha ali, ele era um homem que ele tinha tudo para ter dado certo. Foi privilegiado. Foi um homem que foi reconhecido. Deus deixou que ele fosse reconhecido dentro ali do seu país, dentro de Judá, dentro de Jerusalém. Deus levantou ele, colocou ele numa posição que oito reis antes dele não conseguiu alcançar a posição que ele conseguiu. Ele clamou e Deus atendeu. Ele pediu e Deus respondeu. Mas agora ele acha que tinha intimidade o suficiente para entrar num lugar santo e queimar ali o incenso. Para a pessoa queimar incenso, ela não tem que ter fama, ela não tem que ter dinheiro, ela não tem que ser reconhecida, ela não tem que ser bem vista. A pessoa, para queimar incenso, tem que ter intimidade com Deus. Tem lugares que para você entrar, se você não tiver intimidade com Deus, não entra, porque o lugar é santo, e dependendo do jeito que está a sua vida, você vai cair. Você vai cair. Não toque nas coisas que é santa de Deus. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado aonde você põe a tua mão e põe os teus pés. Na hora parece que ele pensa: não vai acontecer nada. O sacerdote barrou, ele faltou dar na cara do sacerdote, e então ele sai dali, pronto. E agora entra no lugar dele quem? Jotão.
Jotão entra no lugar do rei Uzias, e diz a palavra do Senhor que este Jotão, ele caiu de paraquedas, porque ninguém estava esperando que Uzias ia morrer. O rapaz ali não entendia de nada, o homem não entendia de nada, porque até então o pai mandava, o pai desmandava, o pai ali era reconhecido, o pai havia sido honrado, o pai era temido, o pai era isso e aquilo outro. Então este homem, quando fica sabendo, teu pai saiu leproso do templo, teu pai está leproso, você vai ter que assumir o lugar dele, você vai ter que dar conta do recado, não tem ninguém para assumir o trono, você é o único filho, você é o único que pode assumir o trono. E então ele entra, ele assume a parte administrativa, porque ele não sabia reinar, ele não sabia de que maneira, como ele ia fazer. Então ele assume a parte administrativa. Só que ele vai levando, ele vai conduzindo, as coisas ali ficam difíceis, mas ele vai conseguindo daqui, vai conseguindo dali, ele procura manter o que o pai havia feito, ele procura controlar a situação, e então os anos vão se passando e ele fica no poder por 16 anos. Só que nesse período que ele está reinando, ele fica um pouco meio que acomodado, porque ele dá ordem no exército, ele dá ordem ali sobre administração, ele administra os bens de Judá, de Jerusalém. Nesse período ele vai ali fazendo um pouco do que ele sabia, vai recebendo um pouco de instrução de outros que andavam com o pai dele, mas ele se esquece de fazer uma coisa, ele procura ali manter a parte financeira, mas ele se esquece de falar com o povo. Para quê? Para que o povo buscasse a Deus. Estava tudo arrumadinho, bonitinho, estava tudo dando certo, não faltava alimento, não faltava vestes, todo mundo estava ali, estava tudo sob controle, não estava pegando nada emprestado com ninguém do lado de fora. E diz a palavra do Senhor que ele então vai administrando, vai levando e tudo vai dando certo. Só que nessa época ele não falava para o povo: vocês precisam buscar a Deus. Meu pai morreu, meu pai buscava a Deus, ele errou, ele tentou fazer algo que não lhe foi concedido, Deus não lhe deu permissão para fazer. Mas vamos olhar para trás. Vocês lembram que quando meu pai assumiu o poder, como que estava a situação de Judá? Como que estava a situação de Jerusalém? Nós estávamos aí vivendo praticamente sobre os escombros. Vocês lembram, depois que Salomão morreu, quantos reis assumiram o poder? Mas ninguém foi usado como meu pai foi usado. Deus abençoou ele porque ele clamou, porque ele buscou. Hoje, Judá e Jerusalém estão numa situação bem melhor. Então, vamos continuar marchando, vamos continuar buscando, vamos continuar aí louvando ao Senhor, vamos nos reunir no templo. Ele era para ter feito isso, por quê? Porque ele é o rei. Ele era ali a autoridade máxima dentro do país. Ele era para ter falado para o povo: vocês precisam buscar um avivamento. Não adianta a gente ter dinheiro, ter roupa, ter isso, ter aquilo outro. Se nós não buscarmos a Deus, nós vamos ter problema. Deus tem abençoado, Deus tem cuidado da nossa vida. Vocês viram que depois que foi levantado esse exército, nenhum inimigo vem atrás de nós. Até mesmo o rei da Síria, que é um dos maiores exércitos, que tem o poder maior econômico, não tem mais vindo atrás, não tem ameaçado, nós estamos sossegados. Vamos continuar buscando? Vamos continuar louvando? Não, ele não fez isso. Ele só pensava: eu vou trabalhar, eu vou ver como é que está o caixa de Judá, eu vou ver como que está ali, né, a situação, se está faltando alguma coisa, eu vou comprar.
ele focou só na parte administrativa. Muitas das vezes nós temos que tomar cuidado para que as bênçãos da nossa vida não venham nos deixar acomodados. Às vezes você, quando não tem nada, você lembra de buscar, você lembra de adorar, você tem compromisso com Deus, mas é só Deus te abençoar a ponto que você olha e fala, hoje eu vou fechar um mês e não vou fechar no vermelho, hoje eu vou poder guardar um pouquinho de dinheiro na caderneta de poupança, hoje eu vou poder até daqui tantos meses eu vou quitar uma dívida. Quando você olha que está tudo certo, dando certo, que as tuas contas estão sob controle, que não tem ninguém doente dentro da tua casa, você às vezes pensa, hoje não dá, Deus não tem importância, outro dia eu faço, outro dia eu busco, outro dia eu oro, outro dia eu vou ler a palavra, outro dia eu vou ter intimidade. E muitas das vezes dentro da tua casa, as pessoas que estão acostumadas praticamente a ver você buscando, elas não vão ver você buscando mais. Aquelas que viam você saindo embaixo de geada, embaixo de frio, embaixo de chuva para vir na igreja, começa a reparar, nossa, hein, mas quando estava na pior, vivia me chamando até para ir na igreja, vivia falando, ajuda eu a orar, porque a situação está feia, não sei o que, mas que engraçado, não era para estar buscando mais agora, não era para estar agradecendo mais agora, mas agora parece que não está dando mais importância em buscar Deus, parece que já não houve louvor mais, não houve pregação mais, não vejo, a Bíblia está empoeirando lá. Então as pessoas às vezes que não têm força, que não têm comunhão, que estava ali observando a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, começa a ter um caráter formado o seguinte: buscou porque é interesseiro, buscou porque estava precisando, bateu na porta, esmurrou, mas agora que abriu, acomodou, não tem amor em Deus nada, é interesseiro, só quer bênção, só quer vitória, só quer cura e quer milagre. Glória a Deus. É assim que as pessoas que não têm vida com Deus vê o crente que vem, que é firme, sair da presença e abandonar tudo quando não falta nada para ele. Ai de nós se não fossem as lutas, querido. Ai de nós se não fossem as perseguições. Ai de nós se não fosse aí o dia a dia travado. Nós estaríamos numa rede lá na Bahia, na beirada da praia, bebendo água de coco e suviando para ver se os passarinhos vêm comer na mão nossa. Ninguém quer saber de buscar Deus quando está tudo bem, não. O caboclo só mia, só chora, só rasteja, só rola no chão quando a barriga dói. Glória a Deus. Ouça. Quando a barriga dói. Senhor. E Deus está cansado disso. Deus está cansado disso. É por isso que muitas pancadas estão vindo e cada vez está vindo pior. Porque Deus está dizendo: eu sirvo para quê? Para que eu sirvo na tua vida? Que propósito que você tem comigo? Para que você me busca? Para que você entra na minha presença? Só para eu te livrar? Só para eu realizar os teus desejos e os teus sonhos? Muitas das vezes que a gente não quer que faça para a gente faz todo dia para Deus, a gente usa Deus. Usa e descarta como se ele não fosse nada. Quantos livramentos nós já recebemos, nós que estamos aqui nessa noite, desde o dia que a gente nasceu? Quantas vezes Deus livrou, cuidou, abençoou, guardou, protegeu? Teve dias e semanas que você nem falou com Deus, que você nem abriu a Bíblia para ler, que você ficou aí anos sem jejuar, sem buscar. Ele por acaso te abandonou? Ele foi infiel com você um dia sequer? Ele deixou de guardar a tua vida e a minha vida? Porque a palavra de Deus fala, ainda que eu seja infiel, Ele continua sendo fiel. Ele vai sempre ser fiel. Porque isso é o caráter de Deus. Ele é fiel. Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Amém. Glória a Deus. Deus, quando Ele diz que te ama, Ele não fala isso com interesse. Ele fala porque é verdade. É porque é verdade. Jotão
não quis saber. Fica tranquilo, fica em paz, fica de boa aí, ó, tá tudo dando certo. Eu estou começando a aprender a administrar aqui, e ó, daqui a pouco eu vou estar andando na rua e o povo vai estar levantando as mãos e me jogando para cima e catando no colo. Não buscou. Não fez questão de levar o povo para buscar. Então, a situação fez o quê? Fez isso daqui. A situação fez isso daqui. Deus não falou nada, Deus não fez nada, mas diz a palavra que a situação espiritual foi só caindo. E durante 16 anos ele reina e ele sai da fila. Ele sai da fila. Era para ter reinado mais. Era para ter desfrutado do trono, ó. Mas o tempo dele foi curto. 16 anos só. E aí entrou Acás. O rei Acás, quando ele entra, Deus olha para o rei Acás. E ele olha para Isaías, o profeta, e diz: ô Isaías, vai lá no palácio e fala para Acás que eu sou com ele. Fala para ele que eu sou com ele. Por que que esse recado foi dado? Porque depois que Jotão morre, depois que Uzias morre, Jotão assume e Jotão morre, os inimigos começaram a ver que Judá e Jerusalém começou a ficar vulnerável. O inimigo passa todos os dias na porta da tua casa para ver se ela está vulnerável. Todos os dias ele sonda a nossa vida para ver se a gente está vulnerável. Todos os dias. Ele não é besta de chegar e meter o pé numa porta de aço, uma porta de ferro, porque ele sabe que não vai cair, que não vai derrubar. Então ele fica sondando. Ele passa. Aí ele chama os capirotos tudo do inferno. A segunda é o C, terça é o C, quarta é o C. Um passa cedo, um passa tarde, um passa de noite. Verifica se está orando, verifica como é que está, verifica na onde que está indo, com quem está andando, está conversando, o que está falando. Verifica, faz o levantamento e traz para mim. Ele sonda. A gente acha que não. A gente acha que se é uma coisa que o diabo faz, ele tem duas qualidades. Uma, ele não desiste, nunca. E outra, ele é perseverante. Às vezes ele olha e fala: eu não tenho a mínima chance. Mas um dia ele vai cair. Um dia eu vou ter oportunidade. Um dia eu vou ter a chance. Um dia ele vai vacilar. Ela vai vacilar um dia. Vai ter um dia que eu vou encontrar o ponto fraco dele e o ponto fraco dela. E então, esse homem entra. Acás entra. E Deus, vendo a situação dele, Deus decide dar uma oportunidade para esse abençoado aqui. Deus olha e diz: ó, já passaram tantos, mas eu vou mandar um recado para ele, que o inimigo está cercando, que o inimigo está querendo derrubar, que o inimigo está querendo acabar com Judá e com Jerusalém, mas eu vou mandar um recado para ele. Vamos ver, ele abre o coração, eu entro, eu ajudo ele e pronto. Vai vendo o que é a pessoa ser burra. Porque tem gente que, se você pegar aquele jumento do Nordeste, colocar perto dele, o jumento sai ganhando, ó, assolado. Esse homem aqui que é levantado para reinar, o profeta Isaías recebe um recado da parte de Deus e diz: vai lá na casa dele e fala na cara dele que tem gente cercando, tem inimigo querendo derrubar, tem gente querendo destruir, mas diga para ele que não tema,
Diga para ele que é para invocar o meu nome, que eu serei com ele, que eu vou cuidar dele, vou cuidar de Judá, vou cuidar de Jerusalém, e ninguém vai poder derrubar ele. Glória a Deus. Isaías, homem ungido, cheio da presença de Deus. A coisa mais boa nessa vida é quando você se depara com alguém que é cheio da presença de Deus, com alguém que fala as coisas do céu, com alguém que tem entendimento de falar coisas que ali acrescenta. Coisa mais boa é quando você está às vezes pensando o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Você então encontra com alguém que ali é tocado por Deus para falar com você. É maravilhoso isso. Isaías chegou até a casa e disse: olha, você é um homem privilegiado, você é um homem abençoado demais. Mas por quê? Porque o Senhor mandou dizer para você que se você invocar o nome dele, se você der lugar para ele e honrar ele, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que ele vai te honrar. Sabe o que o abençoado falou? Não acredito não. Estou acreditando no que você está falando não. Tem gente que acredita mais no Satanás do que em Deus. Você falar para ele que tem uma galinha ali amarrada, com o nome dele no pescoço dela, com a fita vermelha, umas velas, e começa a rolar para o chão desesperado: eu vou morrer. Mas se você falar para ele que tem um crente que Deus levantou para orar, para interceder pela vida dele, que a vitória é dele, ele fica: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que a porta vai abrir? Aí você já olha para o lado e fala: ó, eu vou sair daqui para o negócio não ficar complicado. Naquele exato momento ele disse: eu não acredito. Isaías, então já que você não acredita, pede um sinal para ele, fala com ele, invoca o nome dele, porque ele vai te dar um sinal. Sabe o que ele falou? Não vou amolar Deus não. Ah, não vou incomodar Deus não, larga a mão disso. Aí esse abestalhado, maluco, nécio, perturbado, sabe o que ele decide fazer? Ele decide pedir ajuda para o rei da Síria, Rabsaque. Ele manda uma carta para Rabsaque, dizendo o seguinte: se você der cobertura para Judá, se você der cobertura para Jerusalém, eu vou pagar imposto todo ano. Nós vamos pagar imposto. Todo ano nós vamos pagar imposto. Do resto da minha vida, eu vou pagar imposto, e nós, a nação de Judá, vai ser submissa à Síria. Às vezes você fala: que absurdo. Quantas pessoas estão deixando de ser submissa a Deus para ser submissa ao diabo? Quantas? Quantas pessoas que Deus está estendendo a mão, está oferecendo ajuda, está dizendo: eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu te protejo contra as astutas ciladas do inimigo. Mas a pessoa, ela não acredita, e ela vai atrás daquilo que desagrada a Deus. Ela vai buscar recursos aonde não tem, vai buscar ajuda para quem não pode oferecer, vai contar dos problemas para aquele que só está torcendo para ela se afundar mais. É isso que ele fez. Mandou uma carta para Rabsaque dizendo: se você proteger a gente, guardar a gente, quer dizer, o nosso Deus que guardou até agora, que livrou nós de tantas coisas, é bem menor que você, ele está bem abaixo de você. Como o teu exército é um exército tremendo, violento, como vocês são temidos em todos os lugares. Meus irmãos, o rei da Síria, os sírios, era um povo perverso. Eles, todos aqueles que ouviam falar o nome de Rabsaque, eles batiam um joelho um no outro e se escondiam.
Por quê? Porque quando os sírios se levantavam para destruir uma nação, ninguém conseguia livrar essa nação da mão deles. Ele mandava uma carta, mandava um mensageiro dizendo: ou se rende, ou se rende. Se rende que vai doer menos. Aqueles que se rendiam, era passado um arame, aqui bem no vão do nariz, e a pessoa ficava marcada ali como um gado. Igualzinho o touro Ferdinando, ficava com aquela argola marcada. Quem olhava sabia que aquele ali havia se submetido ali aos sírios, havia se submetido a obedecer e a andar sobre as ordenanças da Síria. Aqueles que não se rendiam, que batia de frente, ele mandava pendurar, e ali era cortada a pessoa em picadinho, pedacinho por pedacinho. Tirava um pedacinho hoje, tirava um pedacinho de tarde, tirava um pedacinho de noite, e arrancando a pele e a carne da pessoa. Eles eram os chacais. Ninguém batia de frente com esse povo. Pensa num povo ruim e duro de coração. É para eles que ele foi pedir ajuda. Foi para ele. E agora olha a desgraceira que esse abençoado fez. Como o reino havia sido dividido em reino norte, em reino sul, por causa do problema que Salomão havia tido com Deus, que Deus dividiu ali entre o reino norte e o sul, deu 2 países, deu Judá e Jerusalém para Salomão, e deu os outros 10 para os outros reis reinarem por causa da soberba dele. Esse sírio agora, Rabsaque, que recebe aí essas palavras, que ele recebe esta carta, ele manda o mensageiro dele dizer: eu aceito, está feito. Então o que acontece? Ele protege Jerusalém, ele protege Judá, mas ele vai e invade o outro rei, os outros 10 reinos, e acaba com tudo, com os outros 10 reinos de Israel. Ele acaba com tudo. 2 havia guardado e os outros 10 foi esmagado. Por conta disso daqui, que Deus se irou e permitiu que todos fossem levados como escravos para a Babilônia, como que eles fossem exilados na Babilônia, por causa da besteira que esse homem fez. Tem gente que está tendo a oportunidade de entregar a família na mão de Deus e está entregando na mão do diabo. Tem gente que está tendo a oportunidade de fazer aliança com Deus, está fazendo aliança com Satanás. Está achando que tem chance, está achando que vai ser guardado. Esse dia para trás, uma moça falou lá na rede social que ela conhece a palavra de Deus, mas que um dia lá deu um tremeleque nela lá, uns 5 minutos, e ela falou que ia tirar a vida dela, e quando ela foi para tirar a vida dela, apareceu uma pombagira lá, estendeu a mão para ela e falou que não era para tirar. Eu falei para ela: que viagem que é essa? Você fumou plástico, minha filha? Que viagem que é? Desde quando Satanás dá mão para alguém? Desde quando Satanás ajuda? A pessoa vai lá falar com o Zé Pilinta, com o Zé Pilanto, com o Enxu Caveira, vai com a Maria Mulambo, com não sei o que, e chega lá, enfim, não sei o que, vou fazer isso com você. Ele vai te arrebentar com a tua vida, te acabar com a tua vida, ainda vai te tomar aquilo que ele não te deu, porque Satanás, ele não tem nada para oferecer, ele veio para matar, roubar e destruir, só para isso. Ele não ajuda ninguém. Ele sabe para onde ele vai. Os dias dele estão contados. E tudo que ele quer fazer é o quê? Derrubar o servo de Deus. Ele pegou aquilo que era de Deus, pegou Judá e Jerusalém e entregou nas mãos de Rabsaque. Agora Rabsaque protege. Todo mundo sabe que Judá e Jerusalém está protegido pelo rei da Síria. Quem que é louco de se meter com eles? Ninguém. Mas todo ano, de tudo que se colhia, imposto.
de tudo que recebia, imposto. Ficou na mão do inimigo. Ficou na mão do inimigo. E agora para sair? Por isso que a palavra de Deus fala: não vos torneis a vos colocar debaixo do jugo, o qual o Senhor vos libertou. Tem gente que Deus tira do lamaçal do pecado, tira das garras de Satanás, e depois ele se torna como o cão, que vomita e volta lá para lamber o próprio vômito. Não valoriza o que Deus fez. Qualquer coisinha da piti, da chilique, o diabo desgraçou com a vida dele 20 anos, 2 dias e 2 horas. E ele quer que Deus bota tudo no lugar. Em uma semana que ele chega na igreja, aceitei Jesus como Senhor e Salvador. A minha vida mudou e foi transformada. Para Jesus transformar uma vida, para Jesus transformar a minha e a tua vida, tem que haver comunhão. Tem que haver entrega, tem que haver mudança de vida, tem que haver mudança de caráter, meu querido. Deus, ele não trabalha, eu costumo dizer, com fast food, não. Você chega lá e já pega a comidinha, está morto de fome, vai e come, não. A comida do céu, ela é temperada, ela é cozida devagarinho e é saborosa. Quando você come, você jamais esquece. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Com quem não tem, vai ficar a pé. Glória a Deus. Vai ficar a pé. Porque Glória Deus a está Deus. arrastando, gente. Está arrastando. Põe a pessoa de pé. Daqui a pouco a pessoa desmolega de novo, cai e quer que Deus arraste. Deus vai arrastando. Mas vai chegar uma hora que Ele vai ver que você tem condição de andar sozinho e você não quer, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Naquele exato momento, ele foi pagando imposto. Mas chegou o dia, e como todo mundo sabe que todo mundo está na fila, né? Com a senha na mão, e um dia a morte vai gritar o número nosso, e não adianta querer trocar o número de trás com o da frente, que ninguém engana ela. Chamou 14, teu número é 14, é 10, é 12, é 20, é você mesmo. É você mesmo. Foi levado, morreu, partiu para a eternidade. E esse homem aqui, além dele ter feito aliança com os sírios, ele ainda fez algo terrível, que é o que eu vou contar para vocês aqui agora. Pensa quando a pessoa não tem um pingo de juízo, de temor, do que ela é capaz de fazer. O que ele fez, esse Acás? Quando ele fez o acordo com a Síria, começou a ser beneficiado pela Síria, ele foi lá dentro do templo, conversou com aqueles sacerdotes que queimavam incenso, que eram homens de oração, que eram homens que adoravam e buscavam a Deus, homens tementes a Deus, e diz para eles o seguinte: pega esse holocausto aonde se queima o incenso, tira este altar de dentro do templo. Por quê? Porque a partir de agora nós vamos a Damasco. Vocês todos irão comigo até Damasco. Ele pega ali os sacerdotes, que eram homens que foram levantados, que foram chamados por Deus, e diz: vocês vão até Damasco comigo. Nós vamos lá buscar o quê? Um altar. Nós vamos lá buscar esse altar, que esse altar vai ser feito conforme o altar dos sírios. Esse altar vai tomar o lugar do altar de Jerusalém. Nós vamos arrancar o altar de Deus, vamos colocar o altar do rei da Síria, dos sírios, e a partir de agora ninguém vai mais para a igreja adorar o Deus de Israel. Está proibido falar no nome dele. Nós vamos colocar
para esse altar aqui, o incenso vai ser para os deuses sírios, a adoração vai ser para os deuses sírios, nós vamos subir até no monte, vocês vão oferecer sacrifício e vão também oferecer sacrifício, os filhos de vocês vão entregar no altar para os deuses sírios. Isso daí é a mesma coisa de você chegar dentro da tua casa, você viveu a vida inteira na presença de Deus, buscando o Espírito Santo, você vem na igreja, busca o Espírito Santo, você lê a palavra, você recebe a palavra, você é tocado por Deus, aí um dia você fala assim, a partir de hoje, eu não vou servir este Deus mais, eu vou para o Espiritismo, eu vou praticar o reiki, eu vou praticar magia negra, eu vou praticar o budismo, eu vou praticar aí, eu vou entrar nessa seita que tem, eu vou arrumar uma seita aí, vou entrar num terreiro de macumba aí, e agora a partir de hoje, aqui em casa está proibido falar o nome de Deus. Aqui dentro da minha casa eu vou fazer um altar, vou colocar um monte de imagem do tranca-rua, vou colocar a Maria Baiana, vou colocar não sei o que, vou colocar tudo aqui, a partir de hoje, o que eu vou adorar é isso aqui. Ignorou Deus, pegou os homens de Deus, levou para Damasco, para chegar lá, eles aprenderem como é que adorava o Deus de Sírios. E agora, em Judá, em Jerusalém, não tem culto mais não. Ninguém pode abrir a boca para adorar o Deus dos exércitos. O leão da tribo de Judá não pode ser adorado mais. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, não pode ser adorado mais. Tudo que Satanás quer é tirar o louvor e a adoração da nossa boca e o temor do nosso coração. É tudo que ele quer. A coisa que ele mais odeia é quando vê um crente adorando, é quando vê um servo chorando e clamando na presença de Deus, é quando um homem se arrepende e diz, Senhor, eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador, e por ser pecador eu arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida nas tuas mãos. Diz a palavra que quando o pecador aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que acontece no céu? Acontece festa, os anjos festejam, porque o sangue dele há poder. Glória a Deus. Há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Ninguém vai poder jamais acabar com o poder que há no sangue e no nome de Jesus. Aonde se manifesta o poder de Deus, se manifesta a glória. E aonde a glória entra, as trevas é dissipada. Aonde o poder de Deus se manifesta, a mudança, a transformação, as cadeias caem, as correntes são quebradas, as obras de macumbaria, de feitiçaria são destruídas. Oh, glória a ti, Deus. É isso que acontece. Não tenha dúvida sobre o poder de Deus, porque o poder de Deus é maior do que tudo. Tudo. E Ele vai estar sempre no controle de tudo. Levou, fechou as igrejas, encheu ali de tranqueirada a casa de Deus. Mas desagradou o homem que recebeu um recado. Entrega a tua vida, que eu vou te dar vitória contra todos os teus inimigos. É só entregar a tua vida. Mas ele diz, não vou incomodar Deus não. Eu só vou afrontar, incomodar não. Ele morre. Ele morre. E agora quem que assume? Quem assume agora é o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias assume, ele assume sabendo que não tinha culto mais. Ele assume sabendo que a igreja estava cheia de tranqueirada, que havia nos montes altares feitos lá para os deuses sírios. Quando ele assume sabendo da aliança que havia sido feita.
Ele assume ali, sabendo do problema que havia ficado para trás. Mas uma pessoa que está com o coração voltada para Deus, ela enxerga longe. Glória a Deus. Ela enxerga o que o outro está perto e não enxerga. Ela consegue ver coisas que o outro não consegue ver. E naquele exato momento, quando ele assume, ele fala o seguinte: Deus me colocou aqui. Eu estou aqui porque Ele me deu oportunidade. Só que é o seguinte: está tudo sob controle, a situação financeira está tudo sob controle, mas tem algo que precisa ser feito. Esse homem, meus irmãos, ele dá para nós o exemplo do que é ser servo de Deus, cristão e temente a Deus. Ele sabe que os sacerdotes estão praticamente todos corrompidos. Ele sabe que a igreja está com as portas fechadas e que ali o altar dos sírios está ali dentro. Ele sabe que a nação de Judá e Jerusalém estava na mão dos sírios. Mas quando ele assume, ele sabe que ele tem que fazer uma coisa. A primeira coisa que ele tem que fazer: quebrar a aliança. A tua vida só vai para frente se você quebrar aliança com o inimigo. Se você pode ficar 20 anos dentro da igreja, se a tua aliança com Satanás ainda não foi quebrada, não vai acontecer nada. Você imaginou uma pessoa que está endemoniada? Como é que Deus vai abençoar a vida dela? Primeiro tem que arrancar o coisa ruim para fora, mandar ele para o inferno, para o corpo ficar limpo, para a presença de Deus entrar e fazer a obra. Glória a Deus. Às vezes a pessoa está endemoniada, vai ungir ela como? Isso não existe. Outra coisa que eles falam aí: meus irmãos, não existe esse negócio de ungir casa não, hein? Isso é errado. Não existe isso. Não sei de onde que arrancaram isso daí, mas da Bíblia não é. Isso eu garanto para você. A única unção que existe é a sacerdotal que tinha antigamente, que o sacerdote era ungido. Aquele que era para ser levantado, rei, era ungido. Aquele que tinha ministério, que ia tanto ministério profético, ou que ia trabalhar na obra, era ungido. Não tem esse negócio de ungir. E o doente, a palavra de Deus fala: ungirás o enfermo e ele ficará sarado, curado. Tem gente que gasta 1 litro de óleo dentro de casa, com as paredes vai ficar tudo engordurado e não vai acontecer nada. Isso é pura heresia. Não existe isso. Pega na Bíblia então e me mostra se existe. Quem pode limpar a nossa casa, guardar a nossa casa, abençoar a nossa casa, é a presença de Deus que se manifesta lá dentro. Se você sai daqui cheio da presença de Deus, você entra dentro da tua casa, Satanás bate em retirada. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que cair fora. Glória a Deus. Aleluia. Naquele exato momento ele diz: vou quebrar a aliança. Ele não perguntou para ninguém que ele deveria ou não deveria fazer. Ele sabia que a única maneira de fazer a obra, que Deus entrasse, tomasse o controle de tudo, era quebrando a aliança. Ele pega uma carta e escreve o seguinte: agora quem está no poder já não era mais Rabsaque, e sim Senaqueribe. Rabsaque já havia morrido. Ele manda uma carta para Senaqueribe dizendo o seguinte: até agora foi pago o imposto, mas a partir de agora, daqui não sai mais 1 centavo. Não vamos pagar mais nada para vocês, porque nós não devemos nada para vocês. Mandou um mensageiro levou a carta. Quando Senaqueribe leu aquilo, ele falou: perdeu o juízo, vou arrancar a língua dele fora, vou acabar com a raça desse povo de uma vez. Do mesmo jeito que a carta foi, a carta voltou. E na carta estava escrito o seguinte: você perdeu o juízo? Você está pensando que você está falando com quem? Nós somos a nação mais poderosa, nós temos o maior exército, nós mandamos em tudo, desmandamos e mandamos. Vocês vão virar poeira, vocês vão tomar a nossa urina quando eu chegar aí para acabar com a raça de vocês vão tomar a nossa urina,
vai ser pego todas as mulheres e as crianças, e quem não se render vai ser morto a fio da espada, e todo mundo vai se tornar escravo. Quando Ezequias lê aquela carta, o que aconteceu com ele? O que você acha? Ele passou mal. Ele passou mal, falou: eu estou lascado. Esse homem vai acabar com a nossa raça. Ele ficou temeroso, ele ficou pálido, ele ficou branco. E aí ele pega aquela carta e começa a chorar. Ele começa a chorar, ele pega aquela carta e começa a chorar, e ele vai para uma praça. Ele chega lá naquela praça e reúne todo mundo, manda chamar todos os sacerdotes, sumo sacerdote, levita. Ele pega e chama todo mundo e fala o seguinte: eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou chamar a atenção do Senhor. A aliança foi quebrada. E eu quero saber o seguinte: há quantos anos a casa do Senhor foi tomada? Não tem mais culto, não tem mais louvor, não tem adoração, não tem mais consagração. Os montes estão cheios de altares para os deuses da Síria. Ninguém aqui mais adora, ninguém mais busca ao Senhor. Essa carta aqui chegou. Só que tem o seguinte: eu quero saber se aqui no nosso meio ainda existe queimadores de incenso, se ainda existe quem está disposto a botar a boca no pó e orar e jejuar e consagrar. Eu quero saber se ainda tem homem de Deus aqui que está disposto a enfrentar o inimigo, bater de frente e não recuar. Porque se não tiver, eu quero dizer que eu vou buscar o Senhor sozinho. Glória a Deus. Não fique esperando multidão para fazer corrente com você, não. Para orar com você, não. O teu joelho, Deus te deu 2 que é o suficiente para você dobrar, se curvar. Te deu uma boca para poder clamar e buscar a presença dEle. Te deu mãos para levantar e dizer: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é grande. O Senhor é Senhor dos exércitos. O Senhor está entronizado entre os querubins. A minha força vem do Senhor. O Senhor é que me sustenta, que me livra, que me guarda. O Senhor é aquele que está levando e trazendo. Ele diz: tem. E ali um começa a dizer: eu. O foguinho começou a pegar porque uma brasa se acendeu. Procura ficar perto de gente que ora, gente que busca, gente que tem vida com Deus. Começa a ficar perto de gente que tem sede. Conforme as tuas amizades, ou você se afunda ou Deus te ergue. Um dos dois. Não tem esse negócio de luz andar com treva. É porque eu sou fraco, e você é fraco. E desde quando o pecado é vitamina para você ficar se alimentando dele? Naquele momento começou os pinguinhos de foguinho. E de repente a turma foi levantando a mão. De repente aquele povo começou a chorar. De repente aquele povo começou a dizer: Senhor, quantos anos ninguém louva nesse lugar? Quantos anos ninguém busca mais nesse lugar? Quantos anos o Senhor ficou no esquecimento? Quantos anos o Senhor permitiu tudo isso, Senhor? Porque o povo tem sido ingrato. Nós temos sido ingratos. Nós voltamos as costas para o Senhor. E eles começaram a buscar o Senhor. E naquele momento o rei disse, chamou algum dos sacerdotes e falou: eu já quebrei a aliança, eu já reuni o povo, eu já falei que aqui eu irei com vocês, estarei na frente, nós vamos buscar. Vai lá no templo, arranca aquelas imundícias tudo para fora, taca o pé naquilo lá, quebra tudo. E ali eles abriram a igreja, abriram as portas da igreja, foram tirando o altar, foram tirando aquela pragaiada daquelas imundícias, daqueles santos, aqueles deuses, pintaram, arrumaram, limparam e deixaram ali, trouxeram de volta o altar do Senhor e colocaram. E agora o rei diz: vamos subir para os montes, eu vou na frente, vocês vão atrás. E ali ele sobe com ele para os montes e diz: aonde tiver altar que não é oferecido para Deus, quebra, destrói, arranca, taca fogo, vamos acabar com tudo. Só vai ficar aqui no nosso país
só vai ficar no nosso meio os altares de adoração ao Senhor, ao Deus de Israel. Você quer ter vitória? Tira os altares que tem atraído o inimigo da tua vida. Tira de dentro da tua casa. Tem coisa lá dentro da tua casa que não tem agradado a Deus e você sabe. Tem coisa na tua vida que Deus já te falou, tira. Isso aí está sendo impedimento, tira. E você está indo para cá, indo para lá e está só enrolando. E o inimigo está vendo que você ali não está querendo tirar. Não é que você não tem força, você não está querendo. Porque quando a pessoa quer, meus irmãos, ninguém para ela. Quando você decide a ter uma vida santa com Deus, não há capeta no inferno que faça você desistir. Mas quando você não quer, você dá desculpa, você enrola, você fala, você justifica, você dá 1000 desculpas. Foi subindo e foi só altar, cabeça de santo rolando e de mais rolando, e foi destruindo tudo, e foi destruindo tudo. Então eles fizeram o quê? Ele pegou aquela carta, começou a chorar e falou para o servo dele: leva até o profeta essa carta. A carta foi levada até Isaías. Quando chega a carta até Isaías, Isaías pega aquela carta, lê aquela carta, e Deus fala para ele: vai lá e fala para o meu servo que ele não precisa temer. Vai lá e fala para o meu servo que o inimigo dele, que afrontou ele, não afrontou ele, mas afrontou a mim. Agora o problema é comigo. Agora eu estou entrando nessa questão. Agora eu vou passar o anzol no nariz dele e ele vai saber que há Deus em Israel. Há Deus em Israel. Tudo que o inimigo precisa saber é que você tem um Deus que cuida da tua vida, da tua história, da tua família, da tua casa, dos teus bens, da tua saúde. O inimigo precisa saber. Ele chegou lá, entregou a palavra, e ali o rei pegou aquela carta, botou a boca no pó, e a igreja começou a adorar, começou a buscar, começou a glorificar, e a glória de Deus derramou dentro daquela igreja. O povo foi tomado pela presença de Deus. E quando depois que houve aquela manifestação do Espírito de Deus, o povo está fortalecido, o rei está fortalecido, e então ele vai para o palácio, e a notícia vem: Senaqueribe está vindo com o exército dele, e falou que não vai ficar ninguém de pé. Se você veio, orou e buscou, o que o inimigo fala não interessa. Já caiu por terra. Já caiu por terra as mensagens e as mentiras dele. Já caiu por terra. Escuta o que o Espírito Santo te falou, que a vitória é tua. Tua. É nossa. Em nome de Jesus, ela é nossa. Toma posse daquilo que Deus te prometeu. Toma posse. Naquele momento, diz a palavra, que o rei fica temeroso. Ele fica pensando de que forma ele vai fazer, e quando vai chegando ao amanhecer, que era já para eles ter chegado, ter quebrado tudo, ter feito isso, aquilo, outro, nada de chegar. E vai demorando, nada de chegar. E o rei pensando: mas cadê esse povo? Por que está demorando? Eles estão atrasando. E o rei pensando, daqui a pouco eles vêm, e as horas só foi passando, até que os mensageiros do rei vai para ver o que aconteceu. E quando eles chegam no campo, aonde o exército de Senaqueribe estava, com 180.000 homens, naquela madrugada, Deus que é grande, Deus que é soberano, tem coisa que não precisa dele fazer, não. Ele só chama o anjo dele e diz: desce lá na terra que eu tenho um servicinho para você fazer. Teu Deus não precisa nem mover o dedo. Só o anjo que ele diz: vai lá, guarda ele, guarda ela. Você não tem noção, querido. Quem está te guardando? A autoridade que tem quem está te guardando. Quem está guardando e vigiando a porta da tua casa. Quem está lá na porta da tua casa não é o super-homem, não, mas é aquele que foi enviado dos céus. É a chama de fogo de Deus que consome toda a obra satânica e diabólica.
que no meio daquele exército, Senaqueribe estava junto. Senaqueribe levanta e chama o povo, vão lá, e grita, e manda lá o comandante, chama essa tropa aí, o que esse povo tomou, o que esse povo comeu, chama todo mundo para nós ir. Estava todo mundo mortinho da Silva, morreram tudo dormindo, porque o anjo visitou o acampamento, o exército dos sírios naquela noite. Não ficou um para contar a história. Senaqueribe, quando viu que estava todo mundo morto, ele, deu no pé. Falou, ele percebeu que ele tinha investido contra a pessoa errada. Ele viu que ele tinha feito besteira e ele fugiu. Ele correu para se esconder. E o pior de tudo, além de ele ter perdido 180 mil homens, diz a palavra que os 2 filhos dele encontrou ele, meteu a faca nele, matou ele e assumiu o poder. Isto é o que? É um manifestar de Deus na nossa vida, na tua vida, na vida dos que creem. Deus, meus irmãos, Ele confunde os nossos inimigos e faz um dar murro na cara do outro, achando que é inimigo. Deus confunde todos aqueles que se levantam contra nós. Se você for fiel, Deus jamais vai falhar com você. E nos dias que você não tiver força, Ele vai saber que você não tem força e Ele vai te sustentar com as mãos dele. Mas continue e não firme no caminho e não abra mão jamais da presença do Senhor na tua vida.